E aí, beleza? Eu sou o Zé e seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. E hoje eu vou fazer um tutorial de como desenhar a youtuber mais animada deste país, Animalu. Bom, pra quem não conhece a Animalu, cara, é só você ir lá. O nome do canal é o Surreal Mundo de Animalu. Cara, é um trabalho incrível aí do Combo Studio. Combo Studio, me contrata, cara. Só pra servir o cafezinho, beleza? Só pra mim ver essas coisas lindas aí que vocês fazem, beleza? Mano, é simplesmente um trabalho incrível. Ela é uma youtuber animada. Tem lá todas as desventuras de uma jovem youtuber, só que com um toque todo especial de ser uma animação que é simplesmente incrível. Bom, então, sem muitas delongas, vamos logo pro nosso tutorial. Como sempre, vamos começar aqui com um círculo. Depois desse círculo, vamos fazer a nossa então conhecida linha na vertical. Mas, como você pode ver, vamos fazer essa linha um pouco inclinada, para poder dar um pouquinho aí de ângulo para o nosso personagem. Vamos começar agora a fazer aqui a parte de baixo do rosto dela. Uma voltinha do lado esquerdo e completamos com uma voltinha do lado direito. Já começou a formar aí o formato da cabeça. Agora podemos fazer uma linha na horizontal para demarcarmos a linha dos olhos e deixarmos aqui uma elipse para marcar aonde vai ser o nariz dela. Podemos então fazer um círculo para um olho e outro círculo para o outro olho. Agora vamos fazer as orelhas. A orelha é aqui, começa na linha que fizemos para poder marcar o olho e termina na altura da onde termina o nosso círculo. Do mesmo jeito do outro lado. Preste atenção aí nas proporções e posições que ficou os olhos, por exemplo, que não ficou exatamente no meio da linha, que eu queria demarcar essa linha como a altura da orelha, porque o círculo ele é mais fácil você mover para cima, para baixo, e a orelha aqui tem uma referência boa para a gente usar depois. Isso aí varia muito de personagem para personagem, a gente pode usar várias alturas diferentes, dependendo da expressão do personagem, dependendo da posição do ângulo que ela está olhando, e também do que a gente quer passar. A gente tem que ter uma liberdade criativa quando está desenhando também. Então vou fazer aqui dois risquinhos bem simplesinhos aqui, só pra gente marcar aonde que vai ser o tamanho da boca dela. Repara como esse tamanho de boca, ele vai da metade de um olho até a metade de outro olho. Isso é uma referência muito boa para você usar nos seus personagens. É uma referência que funciona bem e fica legal. Fazemos um traço, podemos fazer uma curvinha em cima e uma curvinha um pouco maior embaixo, deixando o lábio assim inferior um pouco mais grossinho do que o de cima. Então agora vamos fazer as sobrancelhas, uma sobrancelhazinha arqueada, bem lá em cima dos olhos, quase que lá no topo do nosso círculo, tá vendo? Essa sobrancelha aí, ela fica assim meio que para cima do cabelo, sabe? É bem característico de desenhos. Podemos fazer então a outra sobrancelha também. E podemos agora vir aqui para a parte do pescoço do nosso personagem. Como a cabeça dela está inclinada à nossa esquerda, podemos fazer aqui o ângulo do pescoço um pouco inclinado para a direita. Assim a gente vai dar um pouco de dinamismo para o nosso desenho. Fazemos aqui um traço para demarcarmos o ombro e o outro traço para demarcarmos o outro ombro. Percebe como esse traço eu fiz ele para cima? Ali na nossa referência está dando para ver bem que ela está com o ombro mais levantado do que o outro. Então vamos fazer esse traço para cima aqui e deixar ela numa posição bem legal. Agora vamos fazer aqui o formato do corpo, só para a gente ter uma base de saber se localizar bem para quando for colocar os outros elementos. Então puxamos um traço aqui para baixo, outro traço aqui deixando um espaço para o braço, tá vendo? A gente vai fazer um risco meio que na diagonal e depois seguimos reto para baixo. Essa parte que está na diagonal é exatamente da onde vamos tirar o braço dela. Então já deixamos aqui um pouco de ângulo para fazer futuramente o braço. Agora podemos fazer o traço de cá para marcar o braço dela esquerdo e um traço embaixo para fecharmos o braço. Podemos fazer um traço aqui para o outro braço e embaixo também. Agora podemos acrescentar um traço na vertical para completarmos o braço dela. Vamos fazer ali com a mãozinha acenando e o outro aqui. Agora é aquela parte complicada de todo tutorial, que é a parte das mãos. As mãos geralmente ficam tudo bagunçado quando a gente vai fazer um desenho. Então vou tentar fazer uma forma bem simples que você pode usar em vários personagens quando você for desenhar. Então vamos fazer aqui esse formato meio retangular
para demarcarmos a palma da mão dela. Você pode fazer esse retangular, você pode fazer meio que circular, depende do estilo de personagem que você está fazendo. Aqui eu acho que vai funcionar bem esse retangular, vou deixar mais reto, porque retas são mais fáceis de fazer e de entender do que curvas, né? Então vamos fazer esse formato aqui retangular, ver que ele não tá 100% quadrado, mas se você fizer também 100% quadrado, vai dar mais ou menos certo também. O importante é você entender aonde que vai ficar cada elemento. Agora aqui, para fazer os dedos, vamos começar aqui pelo dedão. Repara como eu dividi aqui em um retângulo, meio que tortinho, e depois o formato da cabeça do dedo. Porque acontece, eu dividindo assim, você consegue separar bem e entender que até certo ponto o dedo vai numa posição e depois vira para outra, tá vendo? Para dar um ângulo. Acho que assim dá para entender bem como você vai fazer o formato do dedo e fica simples. É só a dica que eu dou é sempre que você for desenhar um personagem, desenhe por partes. Quando a gente tá começando, eu também fazia muito isso quando eu tava começando. Eu queria fazer um desenho, então eu ia lá e simplesmente achava que eu tinha que imaginar o meu personagem e começar lá no primeiro risquinho de cabelo que ele tem e chegar lá na ponta do pé sabendo onde que tá cada elemento. E isso acaba que o nosso desenho fica todo torto, todo estranho, porque, cara, só os cara muito sensacional que já desenhou muitas e muitas vezes consegue fazer isso, porque é muito complicado de fazer isso. Por isso essa parte do esboço, que às vezes muitas pessoas acham uma parte chata, uma parte cansativa, é uma parte extremamente importante do nosso desenho, porque com ela a gente consegue ter toda uma base para poder saber se as coisas estão funcionando ou não. E assim depois a gente pode perder todo o tempo do mundo para poder fazer os detalhes do jeito que a gente quer, sem perder o tempo de ficar fazendo, vamos supor, aqui um dedinho perfeitamente perfeito, e aí depois eu vejo que esse dedinho aqui ficou todo fora do esquadro, totalmente estranho. E aí eu não vou perder muito tempo fazendo o desenho desse jeito. Então é muito importante você prestar atenção em forma simples e tentar desenhar de forma simples, principalmente quando a gente está aprendendo, porque isso facilita e agiliza também. Então agora os outros dedos vão continuar do mesmo jeito. Eu vou fazer um retângulo e o restante do formato do dedo da parte de cima. Agora perceba aqui como eu deixei esse ângulo da mão, na hora que eu fiz a mão, da palma da mão no caso, né? Esse ângulo, se eu fizer uma outra curva paralela a ele, vai ser o segundo ângulo que eu fiz dos recortes. E lá na ponta dos dedos também vai continuar paralelo. Apesar dos tamanhos dos dedos variar de dedo para dedo, se você conseguir imaginar que quanto mais longe desse centro da palma da mão, mais aberto o dedo está, você vai conseguir ter uma boa base para poder fazer essa mãozinha aqui funcionar, entendeu? Então sempre preste atenção nisso. Agora vamos começar alguns detalhes aqui do nosso personagem, porque praticamente já temos a base pronta, tá vendo? Essa base aqui, como sempre falo aqui quando eu tô fazendo algum tutorial, ela dá para você usar em diversos personagens. Com essa base aqui eu posso fazer qualquer tipo de personagem que eu quiser. Tipo assim, eu posso fazer aqui um menino? Posso fazer um menino. Eu posso mudar aqui talvez um pouco da boca e um pouco da sobrancelha, deixar uma sobrancelha um pouco mais grossa, um pouco menos arqueada, colocar um cabelo curtinho e vai ficar sendo um menino. Eu posso fazer um cabelo do jeito que eu quiser, eu posso fazer um óculos se eu quiser, eu posso colocar acessórios, eu posso colocar roupas, e tudo isso é a construção do personagem. Então aqui eu vou começar com uma curva que vai sair dessa sobrancelha até passar aqui por cima do olho e um pouco acima da orelha, que vai ser a franja aí da Animalu. O outro formato aqui é uma voltinha, uma curvinha para baixo, encontrando próximo à orelha, uma curvinha do outro lado também para fecharmos aí o formato. Agora podemos fazer o formato de cima da cabeça. Presta atenção como aqui o cabelo ele tem volume. Então se o cabelo tem volume, ele não vai ficar colado na cabeça, ela não é careca. Então eu vou ter que deixar aqui um volume, marcar um volume para esse cabelo. Então vou fazendo aqui com espaço, mais uma voltinha em cima, uma voltinha mais acima também. Aqui uma mechinha menorzinha, presta atenção aqui como seguiu uma mecha maior, outra mecha maior, e aí teve uma quebra com a mecha pequenininha. Isso aqui também é legal de você colocar nos seus personagens. E aí fechei. Olha só como nesse momento dá para ver que se eu quisesse transformar em um garoto, eu conseguia transformar em um garoto. Então essa base você consegue usar em vários personagens. Agora que vou completar o cabelo na parte de trás, dos dois lados, e podemos dar agora alguns detalhes da roupa, colocando aqui a gola da roupa e o volume aqui
da manga, tá vendo? Ó, percebe? Como eu falei lá no volume do cabelo, a roupa dela também tem um volume. Na parte de cima, a roupa vai ficar mais colada, porque a gravidade puxa a roupa para baixo. Ela puxando a roupa para baixo, quer dizer que os pontos que elas se encontram em cima vai ficar colado ao corpo. Aqui, como tem o caimento da manga, ela vai ficar um pouquinho mais afastada do braço. Então agora aqui eu posso adicionar a voltinha da manga dela e posso colocar um volume aqui embaixo agora, que é o volume do seio dela, né? A Animalu é uma mocinha, então ela tem seios. Colocamos aqui o volume. Agora aqui uma manguinha, um detalhezinho da manga aqui do outro braço. Posso fazer a voltinha, mais um detalhezinho e seguindo mais ou menos o padrão que eu fiz do outro lado, eu vou fazer do mesmo jeito nesse ombro. Agora podemos ir para o nariz. Agora preste bastante atenção nesse nariz, como esse nariz ele também é muito legal para você usar em outros personagens. Ele tem essa voltinha, olha como é simples a construção, uma elipse, essa voltinha do mesmo jeito do outro lado. Agora podemos cortar aqui com a outra volta que vai de toda a frente do nariz, que agora você tem que ir com essa volta baixo e cima do nariz. Podemos colocar um detalhezinho aqui para marcar a parte de cima do nariz. E agora vamos começar as narinas. As narinas são muito legais, que elas são muito simples e funcionam muito bem, ó. Uma voltinha, depois do outro lado igual, uma voltinha e agora fazemos uma outra voltinha, só que de cabeça para baixo no meio. E olha que narizinho mais bonitinho. Podemos colocar aqui dois detalhezinhos na parte de dentro do nariz para ficar mais completo. E acabou, simples assim. E esse narizinho pode ficar muito legal em outros personagens seu também. Agora podemos colocar aqui essas duas bolinhas aqui na bochecha dela, que são um detalhezinho que ela tem, muito legal. Ela tem também aqui alguns detalhezinhos embaixo do olho. E agora vamos para o olho. O olho dela é um olho que também pode ser usado em muitos personagens cartoon feminino, que é a bolinha. Você vai fazer uma bolinha, né, no caso uma elipse aqui, e vai puxar aqui, ó, esse cantinho aqui para fazer o cílio dela, como se fosse ali uma maquiagem, né? O olho é aquela coisa, uma bola e uma bolinha preta no meio. Do mesmo jeito o outro olho, sempre você vai puxar, se o personagem está olhando para frente, você vai deixar aqui a pupila mais próxima da parte do nariz, mais próximo ao centro do rosto do personagem. Aí ele dá aquela impressão que está olhando para a câmera, olhando para frente, que é muito legal. Também fazia tudo errado nos meus desenhos, ficava parecendo assim, olho de camaleão, cada olho olhando para um lado, o personagem não olha para lugar nenhum. Aqui, duas voltinhas na orelha para poder dar o volume da orelha. Podemos fazer aqui alguns detalhes em volta da orelha e o brinquinho que ela usa. E agora é só contornar as partes importantes do desenho, deixando aquelas outras partes que a gente não vai usar. E tá pronto, todo aqui o esboço do nosso desenho. Agora é aquela parte da finalização. Então, como eu sempre digo, a finalização vai depender do material que você tá usando. Se você vai finalizar também, eu vou ser sincero com vocês que quando eu era mais novo eu odiava pintar. Eu comecei a pintar mesmo quando eu comecei a usar Photoshop. Eu nunca consegui me adaptar muito bem com tintas ou com lápis ou com esses materiais de pintura. Eu nunca fui muito bom com pintura. Na verdade, eu não sou bom com pintura até hoje, mas só consegui começar a colorir meus desenhos quando eu fui trabalhar com Photoshop. Então, aqui agora eu vou passar para a parte de finalização do personagem. Então, como sempre que essa eu queria ter gravado colorindo, mas eu tô com muitos problemas para gravar a tela do meu computador, não tô conseguindo fazer, várias vezes eu perco, então não tô querendo arriscar muito aqui para fazer os tutoriais. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Como eu disse, é um personagem muito útil porque ele tem uma estrutura muito legal que a gente pode usar para diversos personagens. Eu pretendo fazer aqui um vídeo tipo mudando os personagens, pegando um personagem de um jeito e transformando ele de outro só com a estrutura dele, para vocês entenderem que essa estrutura que a gente estuda aqui nos nossos tutoriais são muito importantes, porque assim você aprende a desenhar de verdade. Você vai conseguir desenhar várias coisas legais e não ficar só copiando os desenhos. É legal copiar os desenhos, é legal fazer os personagens que a gente gosta, mas também é muito legal a gente criar os nossos próprios personagens. Se você gostou desse tutorial, não esquece de se inscrever no canal, muito importante, você vai me ajudar muito a trazer novos conteúdos aqui para vocês. Deixar o like, me seguir lá no Instagram também é legal, porque quando eu for criar personagens que eu pretendo criar aqui para o canal, eu vou pedir dicas e ideias lá no Instagram. Então, se você puder me seguir lá no Instagram, segue também, tá ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Fui!